E aí, pessoal, vocês estão bom? Pessoal, continuando nosso estudo aqui direcionado às carreiras policiais, hoje a gente não vai ler PDF, a gente vai dar continuidade aqui na leitura da lei seca da lei, direito constitucional. Se você quer um estudo mais direcionado a alguma polícia militar, acesse o canal aí, entra na parte que eu leio os PDFs, entendimentos jurisprudenciais, etc. Você vai gostar também. Essa aula em específico é letra seca da lei, que também é tão importante quanto a leitura de um PDF. Bom, primeira aula aqui, eu tinha lido o artigo 1º ao artigo 5º da Constituição. Então hoje a gente vai dar continuidade aí a partir do artigo 6º, tranquilo? Lembrando que o artigo 5º é o mais extenso da Constituição, tem 78 incisos, então, e é um dos que mais cai em prova. O artigo 1, 2, 1 ao 5, vamos generalizar logo, né? 1 ao 5 aí é o que mais cai em prova, sem dúvidas, de direito constitucional. Então vamos lá, sem muita enrolação, artigo 6º, contido aí no capítulo 2, que trata dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte e o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, tudo isso daí são direitos sociais. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso são determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Isso daqui pode-se dizer que o Bolsa Família se derivou daqui, certo? Porém, o que acaba sendo uma contradição, que provavelmente não foi observada a legislação fiscal nem orçamentária. Avançando para o artigo 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1º. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2º, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 3º, fundo de garantia do tempo de serviço. Inciso 4º, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 5º, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 7º, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em contravenção ou acordo coletivo. Inciso 7º, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 8º, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 9º, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 10º, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculadas da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horas e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 16. Remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% à do normal. 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. 18. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. 21.
Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Adicional de remuneração aí, então, está previsto aqui nesse artigo. 24. Aposentadoria. 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 27. Proteção em face da automação na forma da lei. 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. 30. Proibição de diferença de salário, de exercício, de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, importante isso aqui, né? Cai bastante em prova, né? A Constituição proíbe expressamente isso. Proibição de diferença salarial, ou de exercício, ou de admissão por ser homem ou mulher, por ser preto ou branco, por ser solteiro ou casado, estado civil, então, também entra nesse meio aí. Continuando. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único do artigo 7º. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos anteriores e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos artigos anteriores, bem como a sua integração à Previdência Social. Essa norma aqui, esse parágrafo único foi incluso à Constituição em 2013. Não sei se vocês lembram aí, se vocês se recordam, o tanto que passou na TV isso daqui, né? A chamada de Lei das Empregadas Domésticas, alguma coisa assim. Dando continuidade, artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Primeiro, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Inciso 2º, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então não pode aí existir um sindicato menor do que a área de um município. E só pode existir uma categoria aí, um sindicato da mesma que defende a mesma causa na mesma base territorial. Inciso 3º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Inciso 4º. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. 5º. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter filiado a sindicato. Isso também tem no artigo 5º. 6º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. 7º. O aposentado filiado tem o direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. 8º.
é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Vamos ler de novo isso aqui, que é muito importante. Já vi questão disso daqui também. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se for eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, o que quer dizer aqui? O empregado sindicalizado, a partir do momento que ele se candidatou a um cargo de direção ou representação sindical, se ele for eleito, ainda que suplente, ele não pode ser mandado embora, até um ano após o final do mandato. Isso daqui é importante. Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores empregados nos colegiados ou órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, se a empresa tiver mais de 200 empregados, existe aí, é assegurado a eleição de um representante com a finalidade exclusiva de promover o entendimento entre patrão e funcionário. Avançando aqui para o capítulo 3, a gente entra na nacionalidade. E o artigo 12 diz o seguinte: são brasileiros os natos naturalizados. Então vamos falar aqui sobre os natos, seu inciso 1º. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então esse é brasileiro nato. Nasceu no Brasil, brasileiro nato. E a outra linha aqui, que é também brasileiro nato, que se refere aos nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E por último aqui, os natos são também os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então essas são as 3 hipóteses de brasileiro nato. O que não estiver dentro dessas 3 hipóteses, aí já cai para o naturalizado. Então, repetindo aqui, é brasileiro nato os nascidos no Brasil, mesmo se for de pais estrangeiros, e esses pais estrangeiros, eles não estiverem a serviço do país de origem. Ou os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. E a última opção é os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou então eles venham a residir no Brasil e optem por ser brasileiro nato, depois de atingir a maioridade. Então, o inciso 2º aqui traz as hipóteses dos naturalizados, chamada aí de hipótese subsidiária, porque o que não for nato é naturalizado. Olha só, são naturalizados, a linha A, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Aí vem o parágrafo 1º,
São naturalizados também os portugueses com residência permanente no país. Se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara, de presidente do Senado Federal, do ministro do STF, das carreiras diplomáticas, de oficial das Forças Armadas, de ministro da Defesa. Então, esses são aí os cargos proibidos aí a naturalizados, permitido apenas a brasileiros natos. Não sei se vocês já viram, mas existe um mnemônico para isso daqui, né? É o mp3.com. mp3.com. O que é esse mp3? O M é referente a ministro do STF. P3 quer dizer que são 3 presidentes. É o presidente e vice-presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Esses daí não podem ser... só deve ser apenas brasileiros natos. E o .com? O com é carreira diplomática, o C é de carreira diplomática, o O de oficial das Forças Armadas e o M de ministro da Defesa. Então, mp3.com somente pode ser cargos ocupados por brasileiros natos, não naturalizados. Avançando aqui para o parágrafo 4º, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, parágrafo 1º, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inciso 2º, fizer pedido expresso de perda de nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem a apatridia. Parágrafo 5º. A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso 2º, parágrafo 4º desse artigo, que é esse aqui que a gente acabou de ler, né? Que é quando ele faz um pedido expresso para perder a nacionalidade, mas vai resultar em uma apatridia. Então, essa renúncia da nacionalidade não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, tá? Então, é isso daí. Avançando aqui para o artigo 13, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. É o que diz o artigo 13. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil: a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional. Então, anote isso daí. Grave, no caso, né? São símbolos da RFB: a bandeira, o hino, as armas e o selo. Eu guardo isso daqui como mnemônico BAS, né? BHAS, bandeira, hino, arma e selo. Parágrafo 2º. Os estados, o DF e municípios poderão ter símbolos próprios. E a gente sabe que tem, né? Cada estado aí, na sua Constituição estadual, elenca os seus símbolos próprios aí. Avançando para o capítulo 4, a gente tem dos direitos políticos. Então, entrando numa nova seara aí, os direitos políticos. Artigo 14. A soberania popular, ela poderá ser exercida pelo sufrágio universal e pelo voto secreto e direto, com valor igual para todos nos termos da lei, mediante: inciso 1º, plebiscito; 2º, referendo; 3º, iniciativa popular. Então, cai na prova como que a soberania popular poderá ser exercida, né? E então vai ser por meio de plebiscito, referendo ou iniciativa popular, mediante, né, esses incisos aí. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18. Então, é isso daí. Repetindo aqui, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70
os maiores de 16 e menores de 18. Avançando. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, nesse caso aí, não pode se alistar como eleitor. Terceiro, são condições de elegibilidade na forma da lei. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de estado e do DF, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Então, esse daí é o famoso telefone, né, telefone constitucional, digamos assim, né? É o 35 30 21 18, que fala que é 35 anos para presidente e vice e senador, 30 anos para governador e vice-governador de estado do DF, 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 para vereador. Então, tranquilo aí. Avançando. O parágrafo 5º diz: o presidente da República, os governadores de estado, DF, municípios, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para o único período subsequente. Então, se o vice ele toma posse devido à morte do presidente, por exemplo, ele vai poder se candidatar uma única vez, um único período subsequente. Vou ler de novo aqui porque é muito importante isso aqui. O presidente da República, os governadores de estado e do DF, prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do DF e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do DF, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Inciso 1º. Se contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade. Ou seja, soldado, por exemplo, eu sou policial militar em Minas Gerais. Se eu quiser me candidatar, eu tenho que me afastar, porque eu tenho menos de 10 anos de efetivo serviço ali na função. Então, vou ter que me afastar para poder me candidatar. Inciso 2º. Se contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se for eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, é isso daí. Se eu for eleito, eu vou para a inativa e aí eu passo, né, automaticamente aí a exercer o cargo que eu fui eleito. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral do prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 12.
Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observadas os limites operacionais relativos ao número de quesitos. 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Avançando aqui para o artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: inciso 1º, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. 5º, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Então, esses aqui são os casos que ocorre perda ou suspensão dos direitos políticos. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral, ela entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Isso já caiu bastante em prova também. Uma lei eleitoral que altere, né, o processo eleitoral, ela entra em vigor no dia que ela foi promulgada. Porém, ela não se aplica à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Então, isso daí. E falando aqui voltando aqui para o artigo 15, que a gente acabou de falar, o artigo 15 ele trata da cassação, né, dos direitos políticos, por meio de perda ou suspensão. Vamos falar melhor sobre isso daqui, que a Constituição deixa muito vago o que fica para perda, o que fica para suspensão. Olha só, uma explicação aqui do artigo 15. Esse artigo ele estabelece que a cassação de direitos políticos é vedada, exceto em situações específicas que levam à perda ou suspensão dos direitos. Vamos então analisar cada um dos incisos aqui para entender melhor as condições que podem levar à perda ou suspensão dos direitos políticos. Primeiro aqui, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Esse inciso ele refere-se à perda da nacionalidade brasileira, que pode ocorrer se a naturalização for cancelada por decisão judicial definitiva. Isso implica que um indivíduo que se tornou brasileiro por naturalização pode ter essa condição revogada, o que acarreta a perda dos direitos políticos. Vou repetir, isso implica que um indivíduo que se tornou brasileiro por naturalização pode ter essa condição revogada, o que acarreta a perda dos direitos políticos. Então, isso daí ocorre, a primeira hipótese aqui, porque a naturalização foi cancelada, né? A gente sabe, tem os casos que acontece o cancelamento da naturalização, que é por crime comum, quando ele foi cometido antes de obter a naturalidade, ou após a naturalidade, quando ele se envolveu com tráfico de drogas. Nesse caso, também pode haver aí a perda da naturalidade. A segunda hipótese, a incapacidade civil absoluta. Aqui trata-se da situação em que uma pessoa é considerada incapaz de exercer plenamente seus direitos devido a razões legais, como problemas mentais, de saúde, né, ou uma idade inferior a 16 anos. Inferior a 16 anos, então, é incapaz civil de forma absoluta. Essa incapacidade implica na suspensão dos direitos políticos, já que o indivíduo ele não pode participar efetivamente do processo democrático. Tranquilo, vamos aqui então para a terceira, a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Esse inciso ele se aplica a pessoas que foram condenadas criminalmente e cujas sentenças já não podem mais ser contestadas, já houve o trânsito em julgado. Aqui, então, a suspensão dos direitos políticos se dá enquanto perdurarem os efeitos da condenação, que pode incluir a prisão e a restrição da capacidade de participação na vida política. Outra hipótese aqui, a quarta hipótese, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Esse inciso aqui, ele menciona a possibilidade de suspensão dos direitos políticos em caso de recusa
em cumprir obrigações impostas pela legislação, como, por exemplo, serviço militar ou outras responsabilidades cívicas. A recusa pode levar a consequências legais, incluindo a perda temporária dos direitos políticos. Outra aqui, a última hipótese, improbidade administrativa. Por fim, então, a improbidade administrativa ela refere-se a ações ilegais ou antiéticas cometidas por servidores públicos no exercício de suas funções. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição prevê que indivíduos que forem condenados por improbidade administrativa podem ter seus direitos políticos suspensos, especialmente se a decisão judicial determinar essa consequência como parte da pena. Então, considerações finais aqui sobre isso. A vedação à cassação de direitos políticos, com as exceções mencionadas, busca proteger a democracia e garantir que as pessoas não tenham seus direitos políticos retirados de forma arbitrária. Beleza? Então é isso daí. Bem, tá explicado, né? Esse artigo aqui. Não é só ler. Eu não consigo só ler a Constituição. Eu tenho que frisar, tenho que repetir tudo, porque eu sei que por áudio, às vezes a gente voa e perde uma informação importante. E se você desconhece o assunto, não adianta muito eu só ler. Aí fica aquele trem robotizado, acaba que você não absorve nada. Mas aqui você vai absorver, porque eu vou repetir e vou explicar também o que eu tô falando. Beleza? Deixa o like. Vamos aqui então pro último artigo aqui de hoje, que é artigozinho curto, artigo 16, que diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Já havia lido isso aqui, mas eu vou ler de novo, porque o que tem, né? Tem que frisar. Como eu falei, por áudio-aula, a gente às vezes acaba perdendo algumas informações importantes. E como a gente geralmente estuda por áudio de forma passiva, a gente não presta tanta atenção quanto deveria. Beleza? Por esse vídeo é só, pessoal. Próximo áudio vídeo, né? A gente vai continuar aqui no capítulo 5, artigo 17, que trata dos partidos políticos, né? A gente acabou de ver dos direitos políticos e aí a gente vai entrar nos partidos políticos. Então, eu peço aí que se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você se inscreva no canal, deixa o gostinho, ative o sininho e não perca aí os próximos vídeos, tá? Tô soltando em média aqui duas audioaulas por dia, tá bem puxado, mas eu tô gostando, beleza? E espero que vocês retribuam aí, comente aí o que vocês acharam, o que eu devo melhorar e tudo mais, beleza? Aquele grande abraço, valeu, falou, fui!